teremos um momento importante e bastante especial. Reuniremos aqui governadores, vice-governadores e secretários de Educação de estados com políticas territoriais de alfabetização. Na discussão, ouviremos sobre o regime de colaboração como uma estratégia nacional para a garantia da alfabetização de crianças. Então, nesse momento, eu convido ao palco, para a mediação da mesa, a professora Isolda Sela, secretária executiva do MEC e ex-governadora do estado do Ceará. E para compor a mesa, dando continuidade, eu convido o senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Convido também o senhor João Azevedo, governador da Paraíba. Convido a senhora Eliana Estrela, secretária de Educação, representando o senhor Eumano de Freitas, governador do Ceará. Convido também o senhor Fábio Vaz, secretário de Educação, representando o senhor Vanderlei Barbosa, governador do Tocantins. Convido o senhor Rony Miranda, secretário de Educação, representante do senhor Ratinho Júnior, governador do Paraná. E, por fim, convido o senhor Anderson Santana, secretário de Educação em exercício, representando o senhor Carlos Brandão, governador do Maranhão. A professora Isolda, a palavra está com a senhora. Bom, muito bom dia. Bom dia. É uma alegria para mim estar aqui, nesse ambiente, nesse ecossistema que coloca a educação e, mais especialmente, a educação das crianças, a alfabetização das crianças, nesse status de prioridade. Nós estamos aqui por elas, né, governadores? E é fundamental assim, esse ambiente de engajamento. Eu não tenho dúvidas de que o engajamento, a responsabilização, esse sentido de dever, né, perante a agenda, é algo que dá suporte e que, mais do que dar suporte, é algo que sustenta a transformação que todos nós desejamos. Então, eu quero saudar a todas, a todos que estão presentes aqui, aqui no auditório, mas também saudar aos em torno de 35 mil inscritos e que estão aí por esse Brasil adentro, Brasil afora, ligados também e acompanhando aqui tudo que vai se passar, né, o que já aconteceu nessa mesa de abertura, que foi com emoção. Eu sempre ouvi muito cedo de uma pessoa que eu respeito muito, de um político, e ele me dizia assim: Isolda, serviço público tem que ser com emoção. E eu trago sempre isso comigo, foi isso que eu vi aqui nessa mesa de abertura, porque, afinal de contas, trata-se exatamente de um serviço que acontece nas redes públicas desse país e que nos compromete, que nos convoca. Saudar muito especialmente aqui aos componentes desse painel, governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, governador João Azevedo, da Paraíba, e ressaltar a importância das suas presenças, das suas representações. Isso é exemplar, eu considero.
Saudar também aqui aos secretários e secretária que representam os seus governos estaduais, a secretária Eliana Estrela, do Ceará, o secretário Rony Miranda, do Paraná, o secretário Fábio Vaz, de Tocantins, e o secretário Anderson, que está secretário em exercício, do Maranhão. Muito importante também a presença de vocês. E esse painel ele foi antecipado em função, inclusive, de um arranjo da agenda do ministro, essas agendas que são, às vezes, indomáveis, mas eu acho que nada é por acaso. E estarmos aqui, depois da abertura, na primeira mesa, para mim tem um significado importante, porque eu sempre enfatizo, assim, nas oportunidades que eu estou conversando sobre a minha própria experiência de secretaria municipal. Eu fui secretária em Sobral, há alguns anos, depois secretária de Estado da Educação por mais de 7 anos. E dentre assim, a importância de todos os lugares, e aí notadamente naqueles que estão no centro do sistema, que para mim é a escola, a sala de aula, professoras, professores, diretores de escola, coordenadores, servidores, equipes técnicas das secretarias da educação, secretários, secretárias de educação de municípios do Estado. Eu sempre enfatizo uma coisa, assim, a importância da decisão política para que uma política com essa pretensão de alfabetizar a todas as crianças, a todas, sem deixar ninguém para trás, como foi dito aqui, essa pretensão não se consegue sem decisão política. Não é chavão, é realidade. Então, estarmos aqui com essa representação, governadores, e as representações dessa instância governamental dos estados, para mim, tem todo sentido. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês sobre exatamente como que o Estado vem colocando, na experiência de vocês, o que vocês consideram importante para ressaltar com relação ao que o Estado vem fazendo para colocar essa agenda da alfabetização das crianças na agenda estratégica do governo, na agenda estratégica da gestão, liderada pelos senhores. Então, eu começo aqui pela indicação que foi feita pelo secretário em exercício Anderson, do Maranhão. Olá. Oi. Bom dia a todos e a todas, agora sim. Bom dia, secretária Isolda, bom dia, governadores, secretários que aqui estão. Em nome de vocês, eu gostaria de cumprimentar todos que estão participando desse evento, tanto aqui em Brasília, quanto via internet, que tem aproximado cada vez mais as pessoas, e agora nós estamos falando para mais de 35 mil pessoas em suas casas, em seus trabalhos, em seus escritórios, que aqui estão para ouvir a nossa contribuição e o que nós estamos fazendo, planejando para a educação e futuro do nosso país. No Maranhão, nós, desde 2015, com o governador Flávio Dino, começamos a implementar no Estado uma política de educação voltada para, não só, falando de governo estadual, não só para o ensino médio, mas para trabalhar as redes em conjunto. O governador, à época, Flávio Dino, enquanto candidato, percorreu o estado do Maranhão durante os anos de 2010 até 2014 e encontrou uma realidade muito complicada, onde nós tínhamos grande parte das nossas escolas em povoados mais distantes, escolas municipais, eram escolas ainda de barro, escolas ainda de taipa. Não tinha o mínimo de infraestrutura adequada.
E no seu primeiro dia de governo, primeiro dia literalmente, 1º de janeiro de 2015, o primeiro decreto, o primeiro ato que ele assinou foi o ato instituindo o programa Escola Digna, que inicialmente tinha como intenção substituir, apenas fazer essa substituição das escolas de taipa por escolas de alvenaria, escolas com ambiente adequado, com computadores, com espaço para que o ensino-aprendizagem pudesse se desenvolver melhor. Só que mais fomos avançando no estudo, no entendimento, no conhecimento das redes municipais e da rede estadual, nós percebemos que isso era pouco. E a professora Nádia, que aqui está, que é secretária adjunta de gestão da rede da aprendizagem no Maranhão, tem uma frase que nos ensinou muito e partiu, foi pontapé para que nós mudássemos fizéssemos a virada da chave com relação à nossa gestão na educação, que é que paredes não ensinam e tijolos não aprendem. Não basta nós investirmos na infraestrutura das escolas se nós não investimos fundamentalmente naqueles que fazem parte da educação, que são os estudantes e os professores que estão lá para trabalhar e ensinar todos os dias. E com base nessa missão, né, nessa frase, nós começamos a investir cada vez mais forte na formação dos professores, e não só da rede estadual, mas das redes municipais, de modo que nós podemos fazer um trabalho de liderança, onde o governo do Maranhão está liderando, busca liderar as redes municipais para que nós possamos avançar cada vez mais nessas políticas, porque, afinal de contas, secretária, uma coisa também que nós não podemos deixar de lado é que toda política pública ela tem um custo. Não há política pública sem orçamento. É necessário ter orçamento para que essa política pública ela seja efetivada. E na educação não é diferente. Por isso, nós investimos cada vez mais na educação, sabendo que os municípios possuem suas dificuldades. Mais de 90% dos municípios do Maranhão, eles não possuem arrecadação própria. Eles dependem dos repasses constitucionais, dos repasses que são feitos pelo governo do Estado, da fatia do ICMS. Isso fez com que nós intensificássemos esse apoio, liderando, fazendo com que o governo do Estado pudesse oferecer às secretarias municipais apoio para realizar avaliações. E hoje nós realizamos ações no Estado, no início do ano e no final do ano, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação somativa, de modo que assim nós podemos diagnosticar aquelas competências e habilidades que nós precisamos, a maior atenção durante o ano letivo, e ao final do ano nós temos a avaliação do desempenho, de quanto o nosso esforço ele produziu durante aquele ano para que nós pudéssemos efetuar uma política pública adequada. Segura mais para cima, porque a antena é embaixo. Tá bom? Então, através dessas avaliações, desse apoio, deste investimento, nós entendemos que nós podemos avançar e estamos experimentando avanços na educação, avanços com os municípios, avanços nas redes municipais. Isso nós observamos, inclusive, nos índices que nós implementamos no Estado do Maranhão, nas premiações que nós fazemos pelo desempenho dos municípios, e agora nós estamos colocando também, secretária, aqueles municípios que têm o melhor desempenho em conjunto com os municípios que têm menor desempenho, para que nós possamos fazer uma interação de experiências, de modo que o Maranhão possa crescer junto e que nós não criemos ilhas de excelência, que não é o objetivo da educação, como nós estamos vendo. E foi muito falado aqui, a educação, nós não podemos deixar ninguém para trás, nenhuma criança, nenhuma rede, nenhum município para trás, porque é importante para que os resultados venham a acontecer. É claro que a alfabetização, ela não, por si só, ela não garante o sucesso lá na frente, mas ela é o passo inicial e o passo sem o qual nós não conseguiremos avançar. Afinal de contas, não estar alfabetizado é estar cego, é ter uma venda sobre os seus olhos, não poder enxergar o mundo da forma como nós escolhemos fazer, através dos símbolos, através da leitura. Então, no Maranhão, nós trabalhamos forte no regime de colaboração, forte no Pacto pela Aprendizagem, junto do programa Escola Digna, para que, em conjunto, as redes municipais, junto à rede estadual, nós possamos avançar cada vez mais. E, para mim, especialmente, secretária, caminhando para o fim, é muito emocionante participar deste processo, porque a minha vida toda, desde que nasci,
vivo no chão da escola. Minha avó era uma alfabetizadora da rede pública municipal da capital, meus pais são professores da rede estadual, eu escolhi ser professor também, e isso faz participar deste momento e ver o governo federal, neste momento também, em conjunto, liderando, sendo parceiro, estando do nosso lado, para que essas nossas experiências elas possam ter mais êxito, é muito emocionante, é muito gratificante e faz com que nós renovemos a nossa esperança, porque, afinal de contas, a educação é falar de esperança, de resgatar a esperança e dar oportunidade para que os nossos jovens possam escolher o futuro que eles queiram. Muito obrigado. Muito obrigada, Anderson. E um dos pontos que o Anderson falou, eu lembrei assim, de algo que é muito, muito significativo também para mim, que é assim, fazer gestão é fazer também a gestão de prioridades, é saber priorizar. Quando ele fala, não é, que tem muitas coisas importantes que precisam ser feitas, mas aquele foco no que vai realmente significar a nossa prestação de contas com relação ao serviço, que é exatamente, no caso, a aprendizagem, né? A aprendizagem das crianças. E também esse sentido de que o Estado, não cabe ao Estado olhar somente para a sua própria rede, não é? Porque, não, essa matrícula aqui não é minha, não é? Então, tem quem... E o que a gente vê exatamente é a importância dessa visão de corresponsabilidade respeitosa, com respeito às autonomias de cada ente, mas quando se instala esse sentido de corresponsabilidade, com certeza a gente avança com mais vigor. Secretário Fábio, conte para nós aí como que vocês estão vendo essa agenda estratégica de cooperação com os municípios. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer esse Deus maravilhoso que nos permitiu esse momento. Cumprimentar os nossos governadores, secretários. De uma forma especial, o nosso secretário Rony, é um amigo aqui, que é uma referência para nós em formação, em várias áreas. Nós vemos no estado, nós somos um estado novo, o estado de Tocantins passou por diversas dificuldades na sua história e tem uma gestão nova, uma gestão de aproximadamente 1 ano e 11 meses de muito trabalho. E foi colocado o nosso governador Vanderlei, a mãe era professora, e ele perdeu a mãe muito nova. A mãe faleceu com 60 anos, e isso ele colocou muito como uma prioridade na gestão, que é a educação. E esse olhar para a recuperação, para olhar para o território, e nos impulsionou nesse formato. O Estado de Tocantins, nesse 1 ano e 10 meses de gestão, lançou um programa de fortalecimento, o PROF. Ele tem 8 eixos. Um deles é o PROF Municípios, que é voltado para os municípios, para todo o olhar do território, onde tem as pactuações com todos os municípios do Estado de Tocantins. Hoje, 100% dos municípios tocantinenses aderiram ao PROF, como já aderiram ao Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, o Estado de Tocantins ele tem esse olhar, e nessa estrutura, com a legislação, aprovação na Assembleia, nós previmos diversas ações, desde o material complementar para a rede, a avaliação. Esse ano nós estamos avaliando o 2º ano e o 5º ano de toda a rede municipal, a formação de professores, mas o que eu vejo de mais importante, tudo está sendo feito no Estado de Tocantins, é o olhar para o território. A nossa rede, 85% da rede, anos iniciais, é trabalhada pelos municípios. O Estado tem apenas 5% e os outros 10% é voltado para a rede privada. E, vendo essa dificuldade, vendo esse desafio, que é ter essa parceria cada vez mais próxima dos municípios, nós criamos, dentro da nossa nova estrutura, uma superintendência nova voltada para políticas e uma diretoria específica para trabalhar com os municípios.
E aí, secretária Isolda, eu fiz um convite autorizado pelo governador para aproximar as redes, aproximar a rede estadual da rede municipal. E, pela felicidade, nós temos lá uma parceria muito grande com a Undime, com a Francinete, que está aqui hoje acompanhando, que era a presidente da Undime, Tocantins, e a vice-presidente dela é a Luísa. Falei, Francinete, você não quer vir para o Estado, tendo em vista todo esse trabalho que você vem fazendo nesses últimos 2 anos de liderança com o território, com a Undime, e poder imprimir um ritmo mais acelerado para o sistema de colaboração? E não dá para acreditar que a mulher aceitou, renunciou a Undime e esteve conosco. Então, assim, essa parceria com a Undime, ela é total. Nós temos hoje esse olhar muito próximo entre Estado e município e acreditamos muito nisso. Nós acreditamos, de fato, que a educação, ela não é uma educação apenas das escolas estaduais, mas uma educação pública que precisa trabalhar de forma conjunta, principalmente por termos um Estado que é novo, dificuldades, municípios pequenos. Nós sabemos o quanto é difícil para um secretário municipal, para um prefeito municipal, capacitar seus professores, o material didático, e isso o Estado do Tocantins passa a ofertar agora, e com apoio, viu? Eu estou muito feliz, porque é o primeiro evento que eu venho tentando me aproximar do terceiro setor, que o Estado do Tocantins não estava próximo, mas a Márcia, o Veveu, a Fundação Lema, o Instituto Natura, são agora parceiros do Estado do Tocantins. Essa semana nós estamos firmando, e eu acredito que são parceiros muito bem-vindos, porque nós precisamos muito desse olhar para a alfabetização, e o Estado, eu acredito que está no caminho certo. Vamos ter bons frutos em um curto espaço de tempo, por mais que eu saiba que a educação precisa de ter tempo, mas essa é a nossa experiência, viu, secretária? Muito obrigada, secretário Fábio. E só enfatizando aqui, e assim também, né, lembrando aqui da minha experiência como secretário de Estado, eu tenho muita gratidão pelo que a Undime, lá no Ceará, né, foi para nós na implementação da política, sabe? Assim, realmente importante tê-los como parceiros e engajados, realmente muito importante, porque essa gestão, essa interação se dava em todo o território, né? E através das coordenadorias regionais, que precisam ser fortes também, para serem capazes de, em cada região do Estado, implementar bem as políticas. Mas eu acho que você destaca uma coisa que eu considero realmente estratégica nesse nosso desafio, com certeza. Secretário Rony, você que já foi citado por ele aí como, né, um grande parceiro e inspiração, né, Fábio? Diga aí para nós. Bom dia, Isolda, bom dia, governador Caiado, bom dia, governador João Azevedo, o Fábio, o Anderson, a nossa querida Eliane, também que nos inspira, como a Isolda. Para nós é uma satisfação, mas quero deixar também aqui meu cumprimento ao Veveu, que é um parceiro, um querido, além de ser um parceiro na educação, da alfabetização, é um grande amigo. Agradecer em nome dele a todos do terceiro setor que atua com a gente, Fábio, como se colocou lá no Paraná, com a gente de mãos dadas, em prol de uma educação de qualidade e de inclusão. Falar um pouco da educação é falar sobre respeito, é respeitar a pessoa, é trazer dignidade. É tão triste quando teve aquele exercício que a gente não consegue ler uma frase e uma palavra. E falar disso, para mim, é muito importante, porque dentro da minha família, minha mãe é analfabeta e eu hoje sou professor, estou como secretário de Educação. Só aumenta a minha responsabilidade. Então, essa construção da alfabetização, ela é fundamental. Mas também quero cumprimentar a nossa secretária da nossa querida capital de Curitiba, a Maria Silvia, a nossa grande parceira, a nossa líder lá junto com os municípios, mas também a Márcia Baundime, que é a nossa presidente da Undime, nossa grande aliada, que leva
toda a proposta da educação e principalmente em relação à alfabetização. E a todo o nosso time lá da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que trabalha no dia a dia para levar a alfabetização. Vou falar um pouco em relação à pergunta que surgiu no início. Como que a gente pode liderar e apoiar em relação à alfabetização? A gente já tem a parceria com a Bem Comum e com os outros atores, que já tem uma proposta consolidada, mas, como o Fábio colocou, a gente tem que ir para além. E no Paraná, a gente entende que apoiar os municípios é fundamental. No Paraná, governador Caio, nós temos 399 municípios. E como o Fábio bem colocou, temos municípios que precisam muito, municípios com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, que não tem nem secretaria. É um departamento, é 2 pessoas que lideram a educação naquele município. Então, o papel do Estado em levar formação técnica, recurso e estrutura é fundamental. Mas, num quesito que a gente tem trabalhado muito no Paraná, é a gestão, a divisão de responsabilidade. No Paraná, a gente tem hoje essa divisão muito coerente. Responsabilidade da rede municipal é, primeiro, educação infantil e primeiro ao 5º ano, o Fundi 2 e o ensino médio é estadual. Tem essa divisão. Não estou dizendo que é o melhor modelo, é o que deve ser seguido, mas para o Paraná a gente segue esse exemplo. E o segundo ponto é integrar tudo aquilo que a gente tem no Estado, uma ferramenta de matrícula, de gestão escolar, nós compartilhamos com os municípios de forma gratuita, sem nenhum ônus para os municípios, porque a gente sabe o quanto precisa. E a educação, e falando de alfabetização, 1º e 2º ano, no meu entendimento pessoal, ela é fundamental para toda a trajetória escolar de um menino e de uma menina. Ela vai dizer se esse menino vai deixar de estudar, inclusive, se ela vai se evadir da escola, se vai haver distorção idade série, que também é um outro indicador que leva ao abandono escolar. Então, todos esses indicadores é fruto de quando a gente não consegue executar a alfabetização na idade certa. Então, esse trabalho que tem sido feito, já liderado já há algum tempo pela Bem Comum, mas agora vindo com o MEC, com o governo federal, é fundamental. Apoiar os municípios é crucial para a gente ter uma educação de qualidade, para a gente mudar essa realidade que a gente tem no nosso país. Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo é nesse quesito. Obviamente, um personagem que é fundamental nesse processo são os professores. Não existe educação de qualidade sem os nossos professores. E isso ficou muito bem caracterizado durante a pandemia. Se teve um momento que se valorizou a figura do professor, foi durante a pandemia. Então, a gente precisa apoiar os professores. Como já foi falado no primeiro painel, pelo Luiz Miguel, a formação inicial, hoje, ela passa por um momento crítico. Então, a gente pode, quanto rede estadual, governo estadual do Paraná, ou governos estaduais, apoiar com formação continuada. E a formação continuada, no Paraná, a gente executa entre pares. Professor que está lá no chão da escola, está trabalhando dia a dia na escola, esse profissional é o mais gabaritado para fazer essa formação, que a gente vem trabalhando no Paraná nesse modo, aliado ao material didático, que é fundamental. Um material didático voltado para a alfabetização, para desenvolver essas habilidades e competências dos nossos meninos e meninas. É um grande desafio, mas todos juntos é crucial. E o outro ponto que eu não posso deixar de falar é a avaliação. A avaliação diagnóstica, ela é fundamental nesse processo. Estamos aqui com a Alina Katke, do CAED, uma parceira também. Nessa caminhada da educação, a gente vai formando amigos e parceiros. Então, uma grande parceira nossa lá na avaliação diagnóstica. E a avaliação de fluência, ela é um indicador que traz as tomadas de decisões. Através de uma avaliação de fluência, você observa qual a decisão que você vai tomar no próximo passo. Só que uma avaliação de fluência, ela não pode ser demorada. Você não pode fazer uma avaliação de fluência hoje e ter o resultado daqui 2 meses. Você precisa ter um resultado rápido para poder apoiar as redes, os professores e a gestão. Então, essa a minha fala, e quero deixar aqui o cumprimento, representando aqui o governador Ratinho Júnior, deixar o cumprimento dele a todos,
ele é um grande entusiasta da causa, da educação, ele trabalha, nos apoia. Se a gente faz tudo isso no Paraná é porque eu tenho um governador que me dá a condição de trabalhar em prol da educação. Obrigado a todos. Muito obrigada também, Rony. E assim, eu acho que essa agenda que se constrói, que se desenvolve, é muito conectada com, eu acho que esse ponto que ele ressaltou. Assim, o que significa essa alfabetização inicial para a trajetória da criança? Eu falei inicialmente, nós estamos aqui pelas crianças, pelo direito delas de ter chance. Não é que a alfabetização ali resolve automaticamente, está tudo. Claro que não, né? Nós sabemos bem de que cada etapa, cada momento, cada ano letivo e tem os seus desafios que precisam ir sendo vencidos. Mas a alfabetização, ela abre um portal de chance para que ela siga aprendendo o que precisa aprender. Então, acho que trata-se disso e quando isso, né, cada vez mais que isso se instala como algo assim, extremamente assim, de alta relevância nacional, acho que mais a gente tem também a nossa chance, né, de fazer o melhor possível. Secretária Eliana, palavra sua aí para compartilhar também um pouco do que significa essa agenda estratégica de colaboração para o sucesso da alfabetização das crianças. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu acho que o meu olho brilha mais aqui nesse lugar, no lugar que eu estou, de um momento assim, de muita emoção, que revigora, com certeza revigora. E eu quero iniciar aqui cumprimentando a nossa secretária, a Isolda, que é a nossa inspiração. A inspiração do Ceará e a inspiração do Brasil. Com ela, nós aprendemos... Eu fico aqui ouvindo e revivendo, passando um filme, né? Porque é tudo isso que ela nos ensinou. Eu que faço parte dessa história, é bem isso. É bem isso que a Márcia colocou, é bem isso que todos aqui já falaram e que ela também fala com tanta propriedade. Nós fazemos parte dessa história, Isolda, e você é a nossa inspiração. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando nesse momento. Assim também como o nosso ministro, né, que foi o nosso governador Camilo Santana, e que tem aí realmente tido essa agenda enquanto MEC, trazendo realmente essa agenda como prioridade. Então, nós também ficamos felizes com o MEC. Cumprimentar aqui os governadores presentes, agradecendo, aos colegas secretários, os que estão aqui, mas eu quero também pedir uma salva de palmas para os que estão na plateia, que representam aí tanto os estaduais como municipais, com sede Undime, essa grande rede, os parceiros de uma forma geral. E o nosso regime de colaboração, eu penso que a professora Isolda, ela já colocou muito de como é que nós começamos. Nós começamos olhando exatamente para esse estudo que as crianças não estavam alfabetizadas, não estavam na idade certa, não estavam na escola, enfim, toda essa situação, todo esse contexto. E como ela sempre diz, nós aprendemos com ela, é olhar para o centro. Professor e aluno não estão na ponta, no centro. A escola é centro. A escola é o lugar de sonhos. A escola é o lugar de vidas, de oportunidades. E é para lá que nós temos que olhar sempre. E o regime de colaboração é exatamente essa conexão, essa interligação entre os entes, todos os entes federados. Mesmo cada um com a sua responsabilidade, mas um colaborando com o outro. E aí, no Ceará tem disso. Nós começamos dessa forma, sempre com respeito e diálogo. Primeira coisa é o respeito e o diálogo. Nada de cima para baixo, nada com imposição. Precisamos sempre ter o diálogo
com os municípios, com as prefeitas e prefeitos, com as equipes técnicas, e aí começar realmente esse movimento, essa convocação. É algo que nos convoca realmente a olhar para as crianças, para que elas aprendam na idade certa, elas estejam na escola. E aí hoje eu estou aqui representando o nosso governador, Elman de Freitas, que trago aqui um abraço dele, que dá essa continuidade a esse trabalho, trazendo a educação sempre como prioridade e fortalecendo cada vez mais o regime de colaboração. Muito aqui já foi colocado de como é que se trabalha o regime de colaboração. Mas algumas coisas que às vezes a gente considera que é como se fosse uma coisa tão da rotina e esquece, mas são coisas importantes. Por exemplo, a escola ela tem que ter rotina. Ela tem que ter o acompanhamento, o monitoramento, uma boa gestão. Ela precisa ter uma boa gestão. E nós somos fãs de diretor e diretora de escola, porque o diretor de escola não é dono da escola porque está com as chaves no bolso, não. Mas é porque tem um olhar zeloso, cuidadoso, de trazer um clima favorável para que as coisas aconteçam. Então, a boa gestão é fundamental. Ter cuidado com o tempo pedagógico, não estar tirando as crianças para qualquer evento, para qualquer coisa. Está trazendo tudo para a escola. A escola deve ser respeitada. As nossas crianças, elas devem ser respeitadas para que elas possam aprender melhor. E aprender não significa ter ranking. Não é estar ali no primeiro ou segundo lugar. É o nosso dever. É o sentimento de dever cumprido, de estar dando oportunidade àquela criança de aprender na idade certa, de ter oportunidade de estar na escola, de ter interação com os outros. Então, gestão, tempo pedagógico, rotina, são coisas que precisam estar nesse dia a dia. E esse regime de colaboração fortalecido com as secretarias municipais, prefeitas e prefeitos e governadores liderando. A liderança é do gestor maior. Precisa ser liderado realmente por o governador, por a prefeita, por o prefeito. E aí isso inspira todo mundo vem porque se sente convocado mesmo, e aí passa a ser, de fato, uma política de Estado, uma política de educação. Não projetos e programas que, independente dos governos, elas podem acabar ou não. No Ceará, a história continua por esse respeito e por essa condição de fato, de que mesmo outros governos que chegam, a própria comunidade, os professores, as professoras acreditam. Então, quando chega o SPAES, todo mundo está dedicado, determinado a fazer com que as crianças realmente estejam ali. O dia a dia, a rotina de aprender. Quando a gente viu ali aquele exercício que a gente fica perdido, imagina bem uma criança na escola sem saber o que é que ela está fazendo. E nós ainda temos um desafio muito grande que é a matemática. Nós estamos falando aqui leitura, imagine aí a matemática, que ainda é um desafio nosso, muito grande ainda. Então, eu penso que o regime de colaboração é tudo isso, é essa conexão, é esse olhar para o centro que é a escola, é o respeito, é o diálogo, material estruturado, é investimento, na realidade é investimento. Educação nunca é gasto, é sempre investimento. Estou sempre investindo na criança e no jovem. Então, é um investimento de formação de professor, bolsistas que nós podemos colocar à disposição, parcerias importantes que nós temos com tantas pessoas que vêm realmente agregar valores importantes. Então, me sinto assim, feliz demais em poder compartilhar um pouco aqui da nossa experiência, do nosso regime de colaboração. Gosto muito de ouvir dos demais também, os demais estados e municípios. Eu acho que é importante essa troca de experiência, essa vivência. Cada um tem sua realidade, cada um tem o seu jeito de fazer. E esse jeito de fazer com que as crianças continuem sonhando, esses sonhos passam por nossas mãos. Estão aqui. São nas mãos das professoras e professores, dos gestores, dos servidores, mas também dessa retaguarda,
que estão aí, essas pessoas que estão nas secretarias de educação, tanto SEDUC Estado como SEDUC Município, uma retaguarda importante. E tudo isso, gente, pode ter certeza que nós que fazemos parte da história do Ceará, que tem muitos cearenses, e todos nós que fazemos parte dessa história do Ceará, nós aprendemos com essa mulher forte, determinada, nossa inspiração. E vamos aproveitar muito ela enquanto está aqui no MEC, a ela como nosso ministro também, dando todo aí esse suporte e fortalecendo. E agradecer também, parabenizar pelo grande evento. Muito obrigada, um beijo para vocês. Obrigada, secretária Liana. E ela tem uns fios, assim, né, dentre tantas coisas que eles falam, que a gente registra. Um deles é direção de escola. Eu também tenho minha carteirinha de fã de direção de escola. E eu vi, assim, a importância exatamente de tê-los, né, como aquela instância, é uma das instâncias de inteligência do sistema, né? Tem a Secretaria da Educação, com aquilo que lhe cabe, mas as escolas, com suas tarefas insubstituíveis, e que, dentre elas, acabar com a solidão do professor. Foi falado aqui pelo Saulo, né? Fazer com que o professor se sinta realmente apoiado. Esse é um dos elementos mais importantes para que a gente possa compor uma ação e uma política voltada para a valorização, porque nada mais sacrificado do que se sentir ali às suas próprias custas e, não é, sem sentir a retaguarda necessária, porque muita coisa que o professor precisa, no plano de ação dele, de gestão da sala, ele precisa da retaguarda da escola. Por sua vez, a escola precisa da retaguarda da secretaria. Então, esse engenho assim bem afinado que a gente, sem jogar culpa, né? Acabar com aquela história de ficar com aquela que eu dizia que era o esporte preferido nosso, era um botar a culpa no outro, sabe? Cada um achava os 1000 defeitos no outro. Aí a gente muda essa página e tudo segue com mais perspectiva. Governador João Azevedo, ouvi do senhor, assim, entre tantos desafios que vida de governador não é exatamente, né, assim, um passeio ali, tantos desafios, assim, como é que essa agenda relacionada à colaboração e esse foco na alfabetização, como que isso chegou para o senhor e com a sua visão, né, de gestor maior do Estado frente a isso? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas. Dizer da nossa enorme alegria de estar compartilhando aqui esse momento. Eu tenho uma convicção na vida que a vida das pessoas, ela só muda através da política. A política é quem tem a força de mudar verdadeiramente a vida das pessoas. E a decisão política de fazer, ela é fundamental. E a decisão política, que evidentemente que alguns estados já começaram a fazer o trabalho, mas a decisão política que hoje o governo federal, com exceção definitiva do MEC, dentro desse processo, para que a gente atinja esse objetivo, que é uma meta muito ousada, evidentemente, que nós estamos aqui buscando. Ela é fundamental e nós vamos conseguir, sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu quero parabenizar a organização do evento, eu quero saudar aqui a governadora Isolda Sela. Nós somos governadores juntos durante um bom período, sabemos das dores e alegrias, não é isso, meu caro governador Caiado, do que é governar um Estado com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas os desafios nos estimulam, evidentemente, a cada dia. E a educação, para mim, tem uma atenção especial, até porque eu contar um pouco da minha vida, é muito rápido, não vai ser uma história longa, não. Não é uma biografia, não. Mas eu sou um professor que me tornei engenheiro, que me tornei professor, e depois o professor engenheiro se tornou governador. E aí eu digo muito no meu estado, se alguém quer me agradar,
não me chama de governador, nem me chama de engenheiro, me chama de professor, que está resolvido o problema comigo. Porque poucas são as profissões que verdadeiramente têm a experiência de conviver dentro de uma sala de aula e entender o que é a troca de uma sala de aula. A troca que existe dentro de uma sala de aula. E o professor vive isso todos os dias. Eu nunca estudei em escola privada. Eu toda a vida estudei em escola pública. Tive o prazer, inclusive, de fazer escola técnica. Na minha época, escola industrial. E me deu uma visão sobre a necessidade de ensino técnico que hoje a gente tenta trazer para a educação da Paraíba. Essa visão, e eu só consigo ver a educação como um grande sistema. É uma corrente com vários elos, que vai da primeira infância, passando pelo ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando à universidade. E dentro dessa visão que nós temos de educação, nós decidimos na Paraíba atuar em cada um desses elos. Sentamos com municípios, são 223 municípios na Paraíba, e a partir da identificação de coisas básicas, que por incrível que pareça, estamos em 2023, e existiam municípios na Paraíba que não tinham sequer uma única creche. Uma única creche que pudesse, lá, no início de tudo, dar um suporte para uma criança. E nós simplesmente implantamos pelo Estado da Paraíba um programa de construção de 213 creches espalhadas pelo Estado. Um programa com recursos próprios, que mais de 200 na verdade, porque chegam a 210 municípios, que tem município que teve mais de uma creche, para que a gente possa começar a dar o primeiro passo. Mas nós somos de uma região que é pobre. E identificamos, quando implantamos um programa como o Programa Primeira Infância, que tem não só a condição de oferecer uma creche, mas também de dar todo o suporte na área da educação, na área de saúde, identificamos, por exemplo, uma deficiência, uma insegurança alimentar gigante no meio dessas crianças. E tivemos que, paralelamente, implantar o programa que nós chamamos lá Primeira Infância, dessas creches, também programa de segurança alimentar para essas crianças. Agora, com esse programa, que é o Alfabetiza Mais Paraíba, e que teve a adesão dos 223 municípios do Estado. Todos os municípios do Estado aderiram ao programa. Nós já iniciamos o processo, já fizemos uma avaliação, o secretário Roberto Souza aqui presente, que é importado lá do Ceará, viu, governador? É importado lá do Ceará, está lá nos ajudando a dar continuidade a um trabalho que nós começamos, evidentemente, desde 2019. O IDEB melhorou da Paraíba, em 2022, na avaliação, nós crescemos mais do que 16 anos para trás, então houve um avanço significativo. E, a partir daí, nós estabelecemos que iríamos atuar em todos os elos dessa corrente chamada educação. E em parcerias, grandes parcerias com os municípios do Estado, aqui eu aproveito para saudar o prefeito Cícero Lucena, da capital, João Pessoa, está aqui presente, e dizer que foi possível, sim, fazer investimentos nos municípios, naquilo que havia de demanda nos municípios. Não tem transporte, nós chegamos com 580 ônibus. 580 ônibus para fazer o transporte seguro das crianças. Não tem creche, plantamos 213. Não tem escolas adequadas, fizemos convênios de R$500 bilhão com os municípios, repassando recursos para que os municípios implantassem escolas novas, ginásios. Foram mais de 100 ginásios construídos, investimentos realmente muito altos na infraestrutura, primeiramente, porque havia uma demanda muito grande. Naquilo que nos competia diretamente, o ensino médio, o Estado avançou de forma extremamente importante. Programas como o Desafio Nota 1000, que era um programa que, permita-me uma parte,
Era um programa de redação, para estimular as crianças a escreverem. E começamos a fazer uma competição, gerar uma competição, uma disputa, uma boa disputa no Estado. E lá na segunda-feira, eu tenho um programa de rádio que fala para 51 rádios do Estado da Paraíba. E eu comecei eu pessoalmente, fazer a leitura dos alunos que tiravam notas acima de 900 pontos na redação. Isso virou, assim, uma febre dentro das escolas para que os alunos participassem desse processo. Para se ter ideia, quando nós começamos o programa, nós tínhamos cerca de 1.200 redações que chegavam todas as semanas. Cerca de 30% das redações eram descartadas, porque não tinha absolutamente nenhum tipo de conteúdo. Hoje, nós recebemos mais de 20 mil, 30 mil redações e cerca de 3% apenas são descartadas. E a gente mantém esse estímulo. E muitos alunos hoje são monitores nas escolas por onde eles passaram. Então, às vezes, uma ação simples, a gente não tem ideia do alcance que chega. Nós temos vários programas na área de ensino médio, o programa Conexão Mundo, que leva estudantes para todo o mundo, principalmente países de língua inglesa e espanhola. Nós estamos com 400 alunos agora, viajando aí por vários países. Mas o mais importante não são esses 400 alunos que estão viajando. São exatamente os 4.000 que fizeram o curso de línguas e que, depois de um processo seletivo, os 400 tiveram a oportunidade de viajar. Então, nós avançamos muito. Programa como Primeira Chance, que é um programa que gera, com a iniciativa privada, a oportunidade de emprego para fazer com que os alunos que saiam, principalmente das escolas técnicas, que na Paraíba são 152 escolas cidadãs integrais técnicas, são 152, eles possam responder aquela, talvez a mais dura pergunta que se faz quando um jovem começa a entrar no mercado de trabalho é: qual é a experiência que você tem? E ele está saindo da escola, não tem experiência. Nós criamos um programa em que as empresas adotam esses estudantes, nós pagamos a bolsa e eles trabalham durante um determinado período. A grande vantagem é que 90% já fica da própria empresa que ele vai fazer esse estágio. Então, um programa também extremamente importante. Nós lançamos um programa agora que é o desafio do aumento do IDEB. Nosso IDEB, a média a ser alcançada é 4,1. Isso eu disse a todos os professores, todos os amigos lá na Paraíba, que, na verdade, isso não é uma meta para nós. É uma meta que nós precisamos bater, mas é uma meta para o aluno, que é o objeto maior desse esforço que o Estado está fazendo. E avançamos. Eu vou tentar ser mais rápido até. Avançamos muito. Nós sabemos do que nós vivemos nos últimos anos em termos de apoio para os estados, em termos de ciência, pesquisa, praticamente nada. E nós tivemos que bancar com recursos próprios do Estado investimentos na ordem de 200 milhões de reais em pesquisas, em bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsas de iniciação à ciência dentro das universidades. E temos hoje, realmente, em mais de 150 editais, investimentos na ordem de 200 milhões de reais em pesquisa, feitos através da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, feito em parceria, evidentemente, com a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Estadual da Paraíba. Então, ter essa leitura de que é preciso atuar com parcerias verdadeiras em todos os elos dessa corrente da educação, nós vamos fortalecer, eu não tenho dúvida nenhuma, esse processo todo. Eu volto a dizer, este passo que está sendo dado nesse momento aqui, talvez seja o passo mais importante de todo esse processo. Fazer com que todas as crianças até 7 anos de idade, ela verdadeiramente esteja na condição de alfabetização, é fundamental para os anos seguintes, para o aproveitamento pedagógico dos anos seguintes. Então, todos nós sabemos disso, e essa busca ela tem que ser um compromisso de cada um. Eu peço emprestado aqui
a emoção da professora Márcia, e eu espero que a senhora compartilhe essa emoção boa com todo mundo, para que todo mundo tenha o mesmo compromisso da senhora. Obrigado. Muito obrigada, governador João. O governador dá um exemplo assim, né, bem singelo, mas que é bem ilustrativo do que vem se falando aqui com relação à importância do engajamento da liderança, né? Os meninos mobilizados e meninas mobilizados para ouvir o nome deles no rádio sendo lido pelo governador pela qualidade, pelo bom desempenho na redação, né? E isso né, a gente expande para outras tantas possibilidades, e como foi falado aqui, eu também sempre enfatizo isso, porque é um vetor de força para essa transformação, é um engajamento sincero, real, né, da liderança. E também, governador, assim, quando você abre uma visão sistêmica, que é o que nos convoca mesmo, nessa agenda da alfabetização, nós temos ali, pertinho, ali, como um dos pilares, um dos eixos estruturantes dessa agenda operacional da alfabetização, exatamente a primeira infância, né? Que os nobres anos da primeira infância, né, tão importantes, cada vez mais evidenciados como um tempo importante, aquilo que se inscreve no mundo mental, no mundo emocional, no cognitivo das crianças, é muito relevante para o resto da vida dela, né? Então, assim, eu acho que nós sermos eficientes nessa escolha, né, estou citando aqui a primeira infância, entre tantas outras que o senhor falou, eu acho que é outra coisa, né, bastante aí, desafiadora para as equipes, mas muito importantes. Governador Caiado, a sua vez de compartilhar aí a vigorosa atividade, que eu sei, tenho referências aí sempre importantes, né, do movimento e do engajamento do Estado de Goiás nessa agenda de colaboração e em prol da alfabetização das crianças goianas. Muito obrigado, Isolda, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela educação no país. Eu acho que o que você, Isolda e o Veveu nos ensinaram, hoje está repercutindo muito, e sem dúvida alguma, foi a maior revolução que já se viu na educação desse país. Eu acho que tudo iniciado pelo Ceará. Eu acho que nós temos que reverenciar, sim, nós temos que buscar onde as coisas estão acontecendo da melhor maneira, a educação está sendo praticada da melhor maneira. E vocês sabem, isso é fundamental para que a gente possa evoluir. Isso é muito dito, mas nós estamos ainda num período ainda distante de chegar a esse ponto sonhado por todos nós. Eu quero cumprimentar meu colega, governador de Estado da Paraíba, João Azevedo, também pela liderança que tem e, ao mesmo tempo, pela experiência que tem. Saudar aqui a todos os nossos representantes aqui dos colegas governadores do Ceará, Eliana, que muito bem expôs aqui a experiência que tem, sem dúvida alguma, know-how ímpar em relação a esse tema. Do Paraná, o Rony Miranda, muito obrigado aí pela palavra, parabéns. Tocantins, o Fábio, e também do Maranhão, o Anderson Santana. Saudar aqui em nome de todos os prefeitos, o ex-senador, ex-governador e atual prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, e saudar aqui também a toda a nossa Câmara dos Deputados, saudando aqui a minha colega, que por tantos muitos anos estive lá, por 20 anos, naquela Câmara. Parabéns à nossa professora Gorete, que é deputada federal aqui pelo Estado do Amapá e pela dedicação que tem. E fazer um cumprimento especial também à minha querida secretária de Educação, Fátima Gavioli, que tem sido uma guerreira, essa pessoa determinada, e que muito do meu Estado eu devo a esta força, fibra, coragem de enfrentar todas as adversidades. Sem dúvida alguma, cumprimentar aqui os senhores prefeitos, professores, professoras, vereadores,
lideranças políticas de todo o setor. Bem, meu colega João Azevedo é engenheiro, professor. Eu sou médico, professor. Então, eu gosto muito do diagnóstico. Sou extremamente exigente com diagnóstico. E veja, eu tive uma vida como 5 mandatos de deputado e 1 mandato de senador da República. Aí cheguei, a primeira vez na minha vida, ao executivo. E sempre essa tese da educação. Educação, porque educação é, sem dúvida nenhuma, aquela palavra em todos os comícios, em todos os planos de governo, em tudo aquilo. E aí, chegando ao governo, eu fui convidado pelo Instituto Lema a poder estar em Oxford fazendo ali um período, quando encontrei o nosso ministro Camilo, governador do Estado, naquela época, no seu 2º mandato, e eu tive a oportunidade, ao lado dele, o Veveu, e conversamos ali durante uma semana toda, e eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer isso no meu estado de Goiás? Como é que eu vou dar conta de iniciar algo que não seja politiqueiro, transitório ou só discursivo? Como é que isso pode ser transformado numa realidade? E eu, sem dúvida alguma, comecei a entrevistar as pessoas. E cheguei para entrevistar a Fátima. É lógico, imagina bem eu, governador de Goiás, tá certo, no meu primeiro mandato, trazendo uma secretária de Rondônia. Imagina bem aquele alvoroço na classe política em querer dizer, olha, por que essa mulher vai ser secretária aqui em Goiás? Então, Isolda, é algo que eu quero puxar para nós muito, a responsabilidade de nós governadores, a responsabilidade de muitas falhas que existem na educação. É responsabilidade do governador. Sabe por quê? Porque, para mim, secretária ou secretário de educação, ele tem que dar resposta àquilo que é o projeto que o governador se propôs a fazer com a população. Ela tem que se dirigir diretamente a mim, ao resultado final. Se uma secretária de Estado fica dependendo do humor de lideranças políticas dos locais, ela não tem estabilidade nem emocional e nem funcional. A diretora, ela não tem condições de dizer, eu vou ser diretora até que dia? Eu vou ser diretora como? Eu vou ser professora de que maneira? Então, quando a Fátima assumiu a secretaria, eu deixei bem claro, olha, muito bem, os senhores podem todos aqui fazer a indicação que vocês desejarem, vai lá, leva para a Fátima, ela vai fazer a prova, se a pessoa for aprovada, muito bem, se não for aprovada, paciência, não vai assumir o cargo. Então, de repente, parou, João Azevedo, daquela pressão em cima de mim, troca diretora, troca coordenadora, troca... Não, essas coisas não tem. Vocês não vão falar com o governador. Quem manda, o governador não manda nada nessa área. Quem manda é a secretária de Educação, que manda em 100% da educação no nosso estado de Goiás. E assim foi feito. Sabe por quê? Porque eu não vou poupá-la, de maneira nenhuma. Ela tem que apresentar para mim o resultado final. É bonzinho? Não sou bonzinho com ela. Ela tem que depois me dar o resultado da SAEB, saber como é que está a nossa avaliação, como é que estão os nossos resultados e como é que está avançando a educação no estado de Goiás. Mas eu só posso cobrar da minha secretária se eu, como governador de estado, der a ela total autonomia para ela poder dizer o que é que tem que ser feito em cada município, em cada região e para a sua avaliação. Este é o ponto. Hoje, para você ter uma ideia, Isolda, nós temos aí um editorial do Estadão, até muito coincidente, dizendo do abecedário dos erros na educação. Hoje é um editorial do Estadão, falando sobre os erros na educação. E tem certos pontos que nós temos que concordar. O Brasil, por exemplo, dentro dos países da OCDE, nós gastamos 5% do PIB em educação. A média na OCDE é de 4,1% do PIB. Então, não é que falta dinheiro para a educação. Vamos ser realistas, não é verdade?
E quando vamos fazer as provas de proficiência, o Brasil está em 73º, 75º entre os países da OCDE, em português e matemática. Então, o que nós temos de deixar claro é que os resultados não são compatíveis com aquilo que se é investido e que nós precisamos de dar aos nossos alunos. Este é o desafio maior que nós temos que entender. Meu colega, deputado, o governador João Azevedo colocou, nós temos que lutar para uma meta no IDEB, que é aqui o Ministério da Educação, neste momento, diante do colapso que ocorreu na educação, no ensino fundamental e do ensino médio no país, atingir aí hoje, em primeiro lugar, 4,75, se não me engano, é o primeiro lugar no IDEB. Meus professores, minhas professoras, quem é que aqui na idade... Está certo que eu já sou de uma geração bem mais avançada que vocês, mas imagina bem, eu, na minha época, chegar com um boletim para meu pai e minha mãe com 4,75 de média, se não fosse 7,5 mínimo, não tinha fim de semana e não tinha férias, não existia. Vamos ser realistas, gente. Nós temos que fazer uma educação que a criança seja competitiva. Nós estamos disputando com o mundo. O analfabetismo funcional, como o analfabetismo digital, amanhã, vão excluir nossas crianças. Nós temos que, cada vez mais, aumentar a possibilidade de nós qualificarmos os nossos alunos. É fundamental. Olha, eu fui em primeiro lugar no IDEB, 4,87. Tudo bem, mas me desculpa. Esse aí é um negócio que a gente vai, tudo bem, tá bom, mas não tá bom. Nós temos que ter, eu acho que nós temos que ter a coragem de entender que são nossas crianças, nós estamos preparando todas elas. Veja bem, esse nível de competitividade com outros países, onde nós estamos cada vez mais avançando, tá certo? Numa disputa que torna-se desigual. Eu estava ali no café, conversando com os prefeitos aqui de vários municípios, tá certo? E eles mesmo comentando ali comigo. Governador, você vê, há tantos anos atrás, o Brasil era muito mais evoluído que a Coreia do Sul, muito mais evoluído que Singapura, muito mais evoluído, tá certo, do que o Vietnã. De repente, nós estamos vendo o Brasil perdendo espaços na educação. E, gente, eu, como médico, deixei claro para o meu estado de Goiás, só se quebra o ciclo da pobreza se nós rompermos essa condição, dando educação às nossas crianças e nossos jovens. Não tem outra maneira. Não existe outra ferramenta capaz de romper o ciclo da pobreza que não seja educação de qualidade. E nós temos que entender que a educação profissional ela passou a ter um efeito importantíssimo para nós, porque hoje a maioria da absorção de mão de obra com carteira assinada e salários diferenciados está hoje, muita parte também, nos serviços profissionais que são ofertados à comunidade. Então, é algo que deve ser pensado por nós. A necessidade do curso superior, mas é a vocação dele ou é só a vontade do pai em ter o filho na universidade e não num curso técnico profissionalizante? As ofertas hoje, elas precisam ser bem mensuradas. Para vocês terem uma ideia, tá certo? Os alunos do terceiro ano na faculdade da área de inovação, tecnologia e da inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás, todos no terceiro ano já estão empregados com salários altíssimos. Mas vamos voltar ao tema do debate hoje, como colocou a professora Isolda e o nosso professor João Azevedo, como gosta de ser chamado. Veja bem, o que adianta uma criança que já chega desnutrida numa sala de aula? Então, nós, em Goiás, também fizemos isso. Mães de Goiás, todas as mães do cadastro único, tá certo? Elas recebem R$250 por mês para poder auxiliar a alimentação do filho. Segundo lugar, carteira vacinal. Não abro mão. Criticam, falam isso, falam aquilo, falam o que quiser.
é ordem do governador e assuma a responsabilidade. Tem que ter carteira vacinal. O que adianta uma criança sequelada chegar ao ensino fundamental? Ela nunca vai ter o performance das demais. Sequeladas, como colocou aqui o professor Isoldo, por uma questão que ela não vai ter a capacidade, não vai ter o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional das outras que são bem alimentadas. Isso é algo que cientificamente está comprovado. Segundo ponto, é fundamental essa participação com os prefeitos. Mas aí, a história também do Ceará foi uma história mais dura, né? No momento em que vocês tomaram a decisão, o Ceará disse o seguinte, olha, prefeito que não estiver cumprindo a função aqui, essa parte do ICMS lá não vai, não. Então vamos ser realistas. Para se decidir as coisas, as pessoas têm que enfrentar uma luta. E nós enfrentamos uma emenda à Constituição do Estado de Goiás para poder mudar isso. Não é verdade? Então, eu quero deixar claro aqui muito que a professora Gorete tem toda a razão. Os estados que estão trabalhando com eficiência têm que ser diferenciados também junto ao MEC, para a gente poder também respaldar melhor os nossos professores, professoras e os nossos alunos. Não pode tratar todo mundo igual, porque, sem dúvida alguma, nós estamos nos dedicando com força de governo para que essa realidade seja um diferente para todas as outras. Onde estão os nossos outros 11 colegas? Precisamos de pedir a eles que venham para dentro deste compromisso para nós podermos avançar e podermos chegar realmente a uma alfabetização no tempo certo, no segundo ano do ensino fundamental, com leitura. E digo mais, as pessoas falam, olha, aquela criança foi vítima de bullying. Eu sou muito observador. Qual é o maior bullying que tem hoje e por que hoje a maior nível de evasão escolar hoje, que ainda não está sendo levantado e não está sendo estudado, e que eu quero pedir aqui aos professores e coordenadores que vejam. Vocês sabem qual é? É uma criança que chega no 5º ano do ensino fundamental e que você pede para ele ler um texto na sala e ele não consegue. Aquilo dá a ele uma sensação de desconforto, tamanho, que ele prefere sair da sala e não voltar mais para a escola. Então, professor, o bullying das pessoas que são analfabetas, tá certo? Muitas vezes, analfabetas mesmo em não saber ler aquela palavra, não é nem interpretar aquilo que ele está lendo. É um dos fatores que mais promove a exclusão e a evasão escolar no nosso estado de Goiás. E isso eu acredito que não é diferente nas demais. Nós, ao não exigirmos que a criança tenha condições de ir ao próximo ano, tendo as condições mínimas, nós estamos criando uma situação, do ponto de vista psicológico, para essas crianças que ela não terá o mesmo performance que as demais, e elas cada vez vão se distanciando mais da sala de aula e do professor. São observações que faço. Como, por exemplo, eu via, tendo um conceito hoje de consumismo, tá certo? Eu vi o seguinte, o aluno mais bem vestido na escola, um corte de cabelo especial, uma blusa diferente, não sei o que tal, era o que era o chefe da classe. Ali era o que era, mais ou menos, contornado por todos, era enaltecido, moto diferente, bicicleta com marcha, não sei o que tal, era o bonitão da sala. Falei, olha, agora todo mundo eu vou dar uniforme para todo mundo só vai entrar com uniforme igual para todo, da meia, desde o tênis, a meia, todo o conjunto, é todo mundo aqui, porque esse diferencial, sabe o que estava ocorrendo nas minhas regiões mais pobres do estado de Goiás, principalmente no entorno de Brasília? As crianças que tinham essa renda maior de famílias pobres eram pessoas que estavam sendo usadas para fazer tráfico de droga dentro dos colégios, principalmente na hora do recreio. E que se os professores ameaçassem ou denunciassem, aquela facção vinha lá e ameaçava a família do professor. Então, isso é função de Estado. Nós temos que fazer o seguinte, olha, o que nós temos que dar é igualdade de oportunidade. A igualdade de oportunidade não pode ser distorcida amanhã pelo poder aquisitivo, entre aspas,
que não sei como que algumas pessoas estão dentro de uma escola, dando a entender que só se vence na vida por aquela prática que ele está fazendo e não nos estudos. Então, acho que isso é algo que precisa ser colocado no Brasil como parâmetro de dizer, olha, a pessoa não vai se impor aqui pela condição financeira dela. Buscar uma igualdade também naquilo, professor, que você muito bem colocou, João. Aquelas crianças têm que ser mesmo privilegiadas. Redação, em primeiro lugar. Eu não citei no programa de rádio, boa ideia, vou citar também, boa ideia, eu vou copiar tudo que dá certo eu copio. Eu não tenho esse negócio de, é do Estado, eu copio tudo, tá certo? O que eu promovo sempre são almoços lá no Palácio, que eu dou almoço para todo mundo, para ir lá homenageá-los por isso e por aquilo outro. Inclusão social, tá certo? Todas 158 crianças cegas em Goiás, comprei aqueles óculos israelenses, Orkan, Mayai, botei em todos eles, fizemos um curso especializado, já tem aluno na faculdade com aquele óculos que já faz a leitura, não precisa de fazer aquela leitura da Sebrae, e ele já consegue interagir com a professora com aquele óculos que nós fornecemos para todos os alunos cegos no nosso estado. Políticas outras são feitas. Como tal, agora vamos lá para alfabetizar. O que acontece, gente? Nós temos 246 prefeitos, cada um tem o seu número de prefeitos. O prefeito, ele, muitas vezes, tem dificuldade de implantar, tá certo, uma grade curricular compatível, poder dar apoio aos seus professores, para que eles tenham nível a poder repassar aos alunos. Então, tudo isso, nós temos que acabar com essa discriminação de que os municípios que podem menos não têm chance de evoluir. E, com isso, essa ideia maravilhosa, tá certo? Que o Ceará implantou, que para mim foi algo assim, fora de série. Se o governador tem direito de repassar o ICMS numa parcela dela, eu vou repassar, então, de acordo com aqueles que estão dando. Isso é suficiente? Não. Mas é suficiente como vocês fizeram. Ou seja, trazendo todos esses municípios para dentro, com respeito às prerrogativas dos municípios, mas dentro de um conceito com a Secretaria de Educação, fazendo uma grade, distribuição de material e fazendo provas a todo momento. O Veveu estava comigo, eram mais de 3 mil pessoas, onde nós demos ali R$80 mil para 150 colégios e escolas, que foram o primeiro lugar nessa fase do Alfa Mais, que é a educação no segundo ano do ensino fundamental em Goiás. Foram 87 municípios que tiraram o primeiro lugar. Então, já disseminou. E também as 150 já estão, com vocês do Ceará orientaram, já estão dando curso para aquelas que foram as 150 piores escolas do nosso estado de Goiás, já estão recebendo aí o apoio dessas outras. Então, eu vejo que nós, governadores, nós temos um papel fundamental em tudo isso. A professora e o professor, como disse a nossa secretária, ele tem que ser um bom gestor. Eu ainda não cheguei no patamar do Ceará. Eu tenho desafiado o meu povo. Eu soube que vocês lá têm o seguinte, que tem prefeito que disputa a gestora de um município para botar para o outro, para poder aumentar o ICMS dele, entendeu? Então, isso eu quero lá em Goiás, daqui a uns dias, nós vamos chegar nesse patamar. Eu tenho feito todos os cursos com os meus diretores, gestores de escola, para que nós tenhamos a melhor educação nesse nível e com qualidade de gestão do dinheiro público. Agora, é fundamental aquilo que o governador disse. Gente, quando eu cheguei em Goiás, eu fui para a escola, eu e a Fátima. Chegamos lá, o professor abriu para mostrar o colégio para mim. Rapaz, eu cheguei na sala dos professores, era um sofá encebado, tudo desarrumado. Eu fui no banheiro das crianças, era um negócio assim que você não tinha condições mínimas de uso, era uma insalubridade completa. Eu fui na cantina, era aqueles pratos de plástico encebado, aquelas coisas mais desarrumadas do mundo. Tá certo? Eu fui na sala de aula, aquela persiana quebrada, cadeira desmontada. Falei, gente, que aluno que tem motivação para vir para um lugar desse? Então, esta é algo que a gente tem que entender também, gente. Nós temos que preparar. Nós investimos 5 bilhões e meio, reformamos 1.049 escolas, desmanchamos tudo quanto é escola de placa, estamos fazendo escolas tudo de alvenaria,
e estamos fazendo uma condição de que o aluno se sinta respeitado. Hoje o aluno sai lá da porta do colégio com o seu uniforme, ele se sente orgulho de estar ali. É tudo na grama esmeralda, é tudo arrumado, é tudo pintado, aumentamos a 300% a nossa parcela da alimentação escolar, botamos ônibus para poder trazer as crianças, como colocou o governador aqui, tá certo? Com repasse dos deputados federais. Então, gente, eu vejo uma coisa só. Se a Secretaria de Educação se transformar em trampolim político, não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Zero. Zero. Secretaria de Educação não é trampolim político. Secretaria de Educação é para dar resposta para nossas crianças do ponto de vista de educação. Aí as coisas vão funcionar, porque aí a secretária tem estabilidade de chefe de governo, tá certo? E o meu tio-avô, quando foi governador de Goiás, não chamava Secretaria de Educação. Lá ele deu o nome Palácio da Instrução. O professor tem que estar em palácio, porque são os responsáveis por formar as próximas gerações. Então, nossos professores têm que ter estabilidade. Agora, tem que ter resultado. Eu não sou bonzinho. Tem lá a planilha que ela faz lá todo dia. Ela está aqui, ó, não tem jeito, tem que trocar. Bom, resolve, o problema é seu. Quando chegar agora no IDEB, eu vou apertar a cabeça dela. Ela tem que me dizer por que é que aconteceu. Ela ali. Porque eu dei todo o poder para ela. Todo o poder está na mão dela. Ela é que faz. Ela me arruma as brigas mais complicadas na Assembleia, com o prefeito, com tudo mais, e eu aguento, tá certo? Agora, ela tem que me dar a resposta agora, no fim de novembro ou dezembro, não sei quando é que vai ser, essa prova. Então, gente, eu vejo isso. E é dessa maneira que eu quero dizer, eu acredito na educação, tá certo? Eu não vejo outra maneira do Brasil sair à frente se nós continuarmos com essa mesmice que não seja melhorar a educação no ensino público. O João colocou aqui, eu me formei em colégio público. Rapaz, eu fiz concurso para ir para colégio público. Na minha época, eu saí de Goiás, fui fazer vestibular num colégio estadual de Minas Gerais para me preparar para passar na Universidade Federal de Medicina. Era referência na educação, não é verdade, João? O colégio público, antigamente, gente, era assim, algo que era um dos melhores do mundo. Nós não podemos deixar isso cair, nós temos que resgatar o ensino público no Brasil. É função nossa. Eu vou me dedicar tempo integral a poder trabalhar. O ministro Camilo esteve em Goiás, fez um grande evento lá. Nós já aumentamos de 49%, tá certo? Para 56%, depois que implantamos o Alfa Mais, que é alfabetizar em tempo certo. Tá certo? A melhoria dos nossos alunos já de 49% para 56%, aproveitamento no segundo ano do ensino fundamental, e queremos chegar num patamar muito maior do que esse. Então, é isso que eu vejo que vai ser o diferencial. O Estado que se dedicar vai ser o Estado que mais vai gerar emprego, renda, e vai ser um divisor de águas nessa área que nós vemos hoje da inovação, da tecnologia, da pesquisa, tá certo? Que nós estamos também, trouxemos aquele de Recife, quem é que está aqui de Pernambuco? Tem alguém de Pernambuco aqui? Trouxemos lá o Porto Digital, aquele pessoal todo do Porto Digital, para assumir o hub tecnológico de Goiás, para fazer exatamente isso que vocês fizeram lá. Então, gente, é essa parceria que eu quero ter. Agora, encerrando meu, sem vocês, professores e professoras, não tem jeito. Agora, tem que ter vontade. Na verdade, a gente tem que fazer educação com vontade, com garra, com determinação e com a disputa salutar. Disputa salutar, qual é que é? Não, gente, olha, o meu IDEB está melhor, a minha alfabetização está melhor, e vamos, cada vez mais, intensificar também o reconhecimento a essas professoras, professores e a esses colégios e escolas que estão em primeiro lugar. Eu acho isso, não é discriminar ninguém, mas nós temos que enaltecer também a boa educação no Brasil para nós sairmos dessa situação que não é possível. Nós estamos perdendo para o Vietnã, para a Coreia do Sul, já perdemos longe para a China. Daqui a pouco nós estamos perdendo para todo mundo, daqui a pouco nós não estamos ganhando de mais ninguém na educação. Está ruim isso, quer dizer, ser 77º na OCDE em matemática e português, não tem lógica, tá certo?
Então fica aí o desafio, um abraço grande, e vocês não sabem da minha paixão. Se quiserem fazer um outro encontro desse em Goiás da Educação, as portas estão abertas e é um prazer enorme em recebê-los por lá. Isolda, parabéns, dê um abraço ao ministro, agradeça ao ministro por essa iniciativa dele, parabéns mesmo, Camilo, por essa atuação que você tem tido, e é um ministro que tem formação, conhecimento e aplicabilidade do que é a educação no seu estado, que hoje está à frente do Ministério. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada, governador. São muitos fios, né, para puxar, mas uma coisa que eu achei interessante, teve uma palavra do governador João Azevedo, que ele ressaltou assim: a política é que muda a vida das pessoas, né? Pela política é que as mudanças mais extensivas e de forma, não é, muitas vezes de forma vigorosa, acontece pela política. Agora, a política no devido lugar, né? Sem atravessar aquilo que são competências e que são questões relacionadas à gestão, à técnica. E quando o governador Caiado enfatiza isso, para mim é música para os meus ouvidos, porque e aqui fala a secretária, né, que tive também, eu acho como a Fátima está tendo, a possibilidade de trabalhar com a autonomia, com a liberdade de estabelecer critérios. Não é liberdade para a gente fazer o que quer, não. É liberdade de estabelecer critérios e saber que aqueles critérios serão respeitados, né? Que não tem ninguém que vai atravessar porque é fulano, ou tal, ou tem essa, porque isso desmoraliza um gestor, uma gestora, e fragiliza frente à comunidade. Eu acho que é muito importante esse aspecto, né, de ter os critérios respeitados, porque o conjunto da rede começa, pouco a pouco, a perceber que é para valer. Porque eles testam a gente, né? Com certeza testam a gente e muitas vezes, né, põem em dúvida aquilo ali, se vem um outro interesse. Então, eu acho muitíssimo importante. Importante também nós sabermos que, e eu sou de valorizar os avanços, a gente precisa festejar e comemorar os avanços. Eu sempre brinquei muito com eles lá, por 5 minutos, né? A gente comemora por 5 minutos, e sabendo que a estrada é longa. Eu tenho muito comigo isso. Os resultados, né? Às vezes essa referência do Ceará por essa trajetória, tem coisas que são muito positivas, e uma delas é exatamente a perseverança, a continuidade da política, porque isso, infelizmente, ainda não é uma coisa tão trivial, né, no nosso país, mas nós ainda temos uma distância considerável para chegar aonde nós precisamos chegar, entregar a escola de educação básica que nós precisamos entregar, não é, cada vez mais no presente, para a gente ter a possibilidade de construir esse futuro que todos nós desejamos, né? Quando a gente olha para esse nosso país tão grande, tão bonito, com tanto potencial, com tanta riqueza, e a gente sabe, né, que nós podemos fazer melhor, e aqui a toada é essa. Sem a educação, né, a gente não segue, a gente não tem como estabelecer essa trajetória de prosperidade. Não por acaso o Ministério da Educação estabelece, no seu compromisso com relação à melhoria da educação básica, estabelece como uma das políticas prioritárias o compromisso nacional criança alfabetizada, né, pela responsabilidade que nós temos, que nós precisamos ter com esse começo, com
aquilo que vai, como eu falei anteriormente, abrir uma perspectiva de sucesso. E o ministro Camilo virá aqui, né, estará aqui presente, e ele vai falar exatamente com mais foco, com mais, de forma mais direcionada e relacionada ao compromisso nacional, mas só dizer que essa construção pretende ser, né, pretende ser cada vez mais dialogada, construindo com estados e municípios, com sede Undime, tem sido parceiros importantíssimos nessa história, para que nós tenhamos mais chance de acertar. Aqui foi falado na mesa de abertura da importância de respeitar as autonomias, respeitar o que vem acontecendo já em estados e municípios que, ao longo, inclusive, dos anos da pandemia, batalharam muito, né, para não deixar vamos dizer assim, a política ser fragilizada, claro, com todos aqueles impactos, mas muitos estados e municípios que vêm trabalhando, né, já haja visto esse evento, né, que teve esse protagonismo muito direto de estados brasileiros que já estão construindo seus regimes de colaboração com foco no sucesso da alfabetização das crianças, com apoio do terceiro setor. Eu sempre digo também que nós vamos precisar e precisamos de todo mundo, nós precisamos das forças da sociedade que têm sentido de compromisso com aquilo que se mostra essencial para nós termos uma sociedade com melhores níveis de bem-estar, para que nós possamos ter crianças, principalmente jovens, né, chegando ali na entrada da sua vida adulta, com perspectiva de entrar no mundo do trabalho de forma mais preparada, mais digna, de continuar os seus estudos, porque a gente sempre trabalha com isso, e mesmo eu sou uma defensora da educação profissional muitíssimo por tudo que eu vi, né, de bom com relação a isso. Sei que a Paraíba está engajadíssima também, mas a gente poder ver esses meninos comprometidos com a sequência dos seus estudos, e entrar na universidade, realizar os sonhos que eles têm, não é? Porque é isso que vai fazer toda essa diferença na vida das famílias e da sociedade, da nossa nação brasileira. Então, eu quero agradecer, parabenizar por toda essa corrente, dizer que nós, no Ministério da Educação, estamos, né, não poderia deixar de ser absolutamente conectados, convergentes com todo esse esforço. Nós estamos construindo a rede do compromisso exatamente com tantas pessoas já nos estados que já estão engajadas, e isso vai ser muito bom, porque até para a gente copiar uns dos outros, né, governador? Porque é coisa mesmo, a gente diz copiar, claro, sabendo que tem as adaptações, mas as boas ideias, as boas interlocuções, elas são super válidas. O que seria de nós se não fossem as boas interlocuções, a capacidade de termos parceiros, né, focados nesses aspectos de melhoria? Então, eu penso que nós temos um potencial, nós temos um ambiente. Lembrando que essa determinação, o ministro Camilo lidera, né, claro, no âmbito do MEC, mas é também uma determinação do presidente Lula, né, que afirma a sua visão e o seu compromisso com a melhoria da educação básica brasileira. E eu quero parabenizar mesmo, agradecer pela participação aqui nesse painel, governador Caiado, governador João Azevedo, secretário Fábio, secretário Anderson, secretária Eliana Estrela e secretário Rony. Muito obrigada pela participação de vocês, e desejar que o evento siga aí bem vigoroso, com muita coisa, com muita coisa para compartilhar, que ao final as pessoas tenham um sentimento, né, de que aprenderam e de que puderam fortalecer, firmar
ou às vezes transformar um pouco também das suas visões com relação ao trabalho que desempenham. Então, muito obrigada a todas e a todos.